ficar todo mundo por dentro. Qual a pergunta da irmã Aline? Para ver se eu compreendi. Quando uma criança é gerada e essa mulher fica grávida, amém ou não amém? E se essa criança morre, essa criança não chegou a nascer, então ela não tem um corpo, amém ou não amém? É isso? É isso o que se passa. Então vamos lá. Para a gente começar bem, qual que é o processo? Quando que se dá o sopro de vida? Então você lembra lá que no Gênesis, então lá no Gênesis, Deus fez o homem, lembra que nós falamos na semana passada, criou o homem com as mãos ali no barro e soprou o fôlego de vida, amém? Então ele soprou do espírito humano que estava dentro dele, amém? Então, Deus gera o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12. Porque Deus ele gera os espíritos dentro dele. Então, a Bíblia vai dizer que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Então nós sabemos, que aprendemos, já falamos bastante sobre isso, que o homem é tripartido. O homem ele é tripartido porque ele tem um espírito, ele tem um corpo e ele é uma alma. Então ele é tripartido, amém? Então, o corpo Deus fez segundo a imagem de Cristo, segundo a imagem do corpo de Jesus. Amém? Nós falamos bastante sobre isso na outra aula, semana passada. E o espírito humano, então o corpo, o teu corpo, Deus fez, planejou, segundo a imagem do corpo de Jesus. Isso lá na eternidade. Então esse seu corpinho aí, ele já foi planeado há muito tempo. Amém? Amém? E o seu espírito, lembra que a gente falou que o espírito humano é um corpo espiritual? Lembra que a gente falou isso? O homem é uma alma que possui um corpo físico para interagir com o mundo físico e possui um corpo espiritual, que é o espírito, para interagir com o mundo espiritual. Então, o teu corpo, ele planeou lá atrás, no mundo habitável, lembra? Lá no laboratório do mundo habitável. Já falamos muito sobre isso. E o seu espírito, ele gera dentro dele. Olha lá, todo mundo achou Zacarias? Capítulo 12? Verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Assim diz o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, Deus gera o espírito do homem, o meu espírito, o seu espírito, o espírito de todos os homens, ele gera dentro dele, inclusive os anjos. Porque os anjos são espíritos. Então, os anjos também foram gerados dentro dele. A mulher, quando está grávida, é um tipo de Deus quando gera os espíritos. Porque a mulher gera o homem dentro dela. Amém ou não amém? Até aqui. Então, Deus gera os espíritos dentro dele. E então, quando há uma relação sexual, ou quando houve a formação de Adão, ele formou o físico e depois soprou. Por que ele soprou? Porque o espírito de Adão estava dentro dele. Então ele sopra. E quando ele sopra, sai o espírito humano que estava dentro dele. Então o espírito humano de Adão, que estava dentro de Deus, então agora é posto dentro da carne. E a junção da carne com o espírito forma a alma vivente. Amém ou não amém? Assim foi com Adão. Conosco também é igual. Quando o espermatozoide
fecunda o óvulo, então o Espírito Santo vem e sopra no ventre da mulher o espírito humano. Então, a junção do espírito humano, que estava no Espírito Santo, em contato com a carne, ou seja, com o óvulo, forma a alma daquele novo ser. Amém ou não amém até aqui? Amém. Só que, respondendo agora a pergunta da irmã, o corpo daquela alma já foi criado lá na eternidade. Mesmo que aquela nova vida seja fruto de um aborto, mesmo que aquela nova vida seja fruto de uma morte durante a sua infância, quanto bebê ou quanto criança, enfim, o corpo já foi preparado lá na eternidade. Então é diferente. Priscila me perguntou isso quando perdeu o nosso bebê. Ela perguntou assim para mim, eu vou encontrar com o nosso bebê lá no céu? E eu disse, vai. Porque ele vai ter um corpo, o corpo dele, que foi preparado lá atrás, vai sofrer também a transformação e vai sofrer também a glorificação. E ficam como bebês, como crianças ou crianças? Não. Ficam como seres humanos, com intelecto, com raciocínio, da vida que tiveram com Deus. Lembra que eu disse isso? Que tivemos uma vida com Deus antes de encarnar nessa terra? E que esquecemos? Lembra que eu disse isso? Então, depois, vai ter uma vida normal como um ser de intelecto, com razão, com pensamentos, etc., como num corpo glorificado. É por isso que o corpo glorificado, a transformação do corpo e a glorificação do corpo, não é o corpo que você leva quando você morre. Que é um corpo corruptível, que é um corpo cansado, que é um corpo velho, que é um corpo que... Conseguiu entender? É um corpo da plenitude da jovialidade humana. Alguns acreditam, não há base bíblica para isso, que teremos um corpo de 33 anos. Ou de 30. Porque acredita-se a biologia que fisiologicamente o corpo humano está no seu ápice aos 30 anos. É quando o corpo está no seu ápice da sua força, no seu ápice do seu vigor, no ápice de sua jovialidade, no ápice da sua beleza. Acredita-se isso. E também leva-se em conta o fato de que Jesus morreu com 33 anos. Tá bem? Então, o que acontece com as crianças? São isso. E por que elas mesmo quando sofrem um aborto, enfim, elas vão fazer parte do reino? Porque elas são mártires. O que é um mártir? Um mártir é aquele que prega com a própria vida. Então, ele prega o evangelho, ele prega a mensagem de Deus com a própria vida. Então, uma criança que decide vir ao mundo, um ser que decide sair do plano divino, do plano espiritual, para vir aqui, morrer aqui e voltar, é um mártir, porque ele prega o pecado com a própria vida. O que ele prega? Olha, não fosse o pecado, eu não morreria. Não fosse o pecado, eu viveria. Então ele prega o evangelho com a própria vida. Então ele é um mártir. Ele tem um lugar especial lá na prateleira lá do trono de Deus. Porque você vai ver que os mártires da grande tribulação vão para debaixo do trono de Deus. Porque enquanto estiver ocorrendo a tribulação, todos aqueles que morrerem durante a tribulação do anticristo vão ser automaticamente salvos e vão ser levados para debaixo do trono de Deus. E ali a Bíblia depois você já leu, eu já li aqui. E eles clamam, Senhor, até quando não há de vingar a nossa morte? São as almas que clamam debaixo do trono de Deus. Então os mártires têm um lugar especial lá no trono de Deus. Amém ou não amém? Exatamente, eles morreram e não têm corpo. Então estão lá no Era. Lembra que eu falei que a Nova Jerusalém ela é em 3 dimensões. É igual uma tela de um computador.
Então você abre lá na tela do seu computador. Uma tela é o Excel, na outra você dá um Alt Tab, é a internet, na outra você dá um Alt Tab, é o Word. Não é assim o seu computador? O seu computador é um só ou é 3? Ele é um, mas você não consegue acessar 3 páginas diferentes? A Nova Jerusalém é assim. Ela é uma só, mas em 3 abas diferentes. A aba do Era, que foi na criação dos anjos, foi na criação do Monte Sião, foi na criação da Nova Jerusalém, foi na criação de todas as coisas. O que só tem uma turminha desse tamanho lá, é só aquela turma que ressuscitou no dia que Jesus ressuscitou, aquela turma que já tem alma salva e já tem corpo. Lembra? Eles já têm corpo, porque eles ressuscitaram. Quando Jesus ressuscita, lembra que tem um monte de túmulo de gente que ressuscitou junto com ele? Então, aqueles foram levados. Então, Jesus desce ao Hades, leva cativo o cativeiro, aquele monte de alma que estava lá no seio de Abraão, e passa e pega essa malta que estava lá também no cemitério. Leva essa malta toda lá para Nova Jerusalém. Uma parte dela, que é aqueles que ressuscitaram, fica no Os do Velho Testamento. Não, pera lá. Teve gente do Velho Testamento que também ressuscitou. Então, esses que têm corpo estão no Já estão com Deus, porque Deus é sempre Deus é sempre no Então, o trono de Deus está sempre no Porque se ele voltar para o passado, lá no passado ele é. Se ele for para o futuro, lá no futuro ele é. Onde ele está, vira presente. Então, eles estão no porque eles já têm alma, já foram salvos, porque estavam no seio de Abraão. E também tem corpo, porque ressuscitaram. Então, é a igreja dos primogênitos. Nós já lemos sobre esse texto lá em Hebreus, capítulo 12, verso 24, qualquer coisa assim. Não é? Então, eles já estão lá com Deus no porque já tem corpo. 12, 23, isso mesmo. Então, eles já têm corpo. Os que estavam no seio de Abraão, mas que não ressuscitaram, foram levados, milhões e milhões de carros, lembra que nós lemos o texto? E eles não têm corpo ainda. São só almas salvas, mas não têm corpo. Então eles foram e ficam no será. Que é para todo mundo que morre salvo em Jesus, vai para lá. Que é a glória, vou para a glória, vou para o céu. É o será. Na Nova Jerusalém. Então todo mundo que morre, vai para a Nova Jerusalém. Vai para o será, fica lá. É a Universal Assembleia. É a igreja de Hebreus 12, 23. Então está lá na Nova Jerusalém, só que no será. Está lá na outra aba dela. Tem que dar um alt tab para poder chegar nela. Nós, quando morremos, se eu morrer hoje, eu vou para lá, para o será. Meu corpo fica aqui. E eu vou para o será. É esses que estão lá no será, que no dia do arrebatamento, virão buscar o seu corpo. Porque não tem corpo. No arrebatamento são 3 tipos de pessoas que vão subir no dia do arrebatamento. Os que já morreram em Cristo. Isso, que estão no será e que vão vir buscar os seus corpos. E 3 não, 2. E os que estão aqui. No dia. Que terão seus corpos transformados. Então, primeiro ressuscita-se os mortos em Cristo. Ou seja, a malta que está lá no será desce toda ela primeiro. Para a sepultura. Buscar os seus corpos. Ressuscita-se essa malta toda. Depois, nós que se estivermos aqui no dia, teremos, porque eles ressuscitam com um corpo imortalizado. Amém ou não amém? E eu estou aqui. Então vamos imaginar que essa malta ressuscitou agora. Nós estamos aqui. O corpo deles é imortalizado. O nosso não. Então o nosso também tem que ficar igual ao deles. E o que vai acontecer? Uma transformação. Num piscar e fechar de olhos. O nosso corpo se torna imortalizado igual ao deles. Agora estamos todos na mesma condição. Aí agora sim podemos subir. E Jesus não vem. Ele fica lá. Ninguém vai ver ele.
Vamos subir. Aí agora entra no nosso tema. Uma das explicações que a ciência vai dar quando acontecer isso é que essas pessoas foram abduzidas. Abduzidas. Foram levadas por extraterrestres. Por acaso aqui agora os extraterrestres estão na moda como nunca se tiveram. E agora estão as revelações, afinal é verdade, e por aí vai. Isso não é por acaso. Entende? Por quê? Pensa aqui comigo. Vamos ser aqui generosos. Mas aquele que é crente conhece a verdade, mas não está na verdade, ele depois vai ver o que aconteceu. Isso. Presta atenção. Vamos ser generosos. Nós somos cristãos, somos em 2 bilhões de cristãos no planeta. Vamos ser generosos, vamos juntar os nossos irmãos católicos aí, vamos imaginar que todos seremos arrebatados. 1/3 da população do planeta vai sumir. Qual vai ser a explicação? As pessoas vão querer uma explicação. Para onde que foram essas pessoas? Nós vimos elas subindo. Elas subiram. Perdão, porque quer dizer que eles, com corpos como agora, conseguem ver aqueles que sobem com corpos imortalizados. Mas é claro, na ascensão de Jesus lá em Atos 1, milhares de pessoas viram ele subindo, e não eram todos crentes. Milhares de pessoas viram ele subindo. Ali estava um monte de gente. Ele apareceu para muitos, a Bíblia vai dizer que ele apareceu para muitos. E já estava com o corpo imortalizado. Então, as pessoas que ficarem aqui vão ver 2 bilhões de pessoas subindo, e subindo, e subindo, e sumindo nas nuvens. Elas vão querer uma resposta. Para onde foram essas pessoas? Por quê? Vai haver casos em que vai ficar pais e os filhos foram embora. Esses pais vão querer saber o que aconteceu com seus filhos. Vai acontecer caso em que os filhos vão ficar e os pais vão embora. Os filhos vão querer uma resposta de para onde foram os seus pais. Vai acontecer caso de mulheres grávidas que simplesmente não vão estar mais grávidas. Entende? Essas pessoas vão querer respostas. Então é por isso que é necessário criar-se uma cortina de fumaça, é necessário criar-se um bode expiatório, já preparar um pano de fundo para explicar isso. Por quê? A maioria das pessoas, penso eu, que sabem a verdade, não estarão aqui. Para explicar para eles. E mesmo que aqui estivessem, a igreja sobe e o Espírito Santo vai junto. E mesmo que alguém aqui ficasse e a elas explicasse, elas não entenderiam. Porque lembra que nós lemos aqui? As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eles jamais vão entender. Nós entendemos hoje porque somos convencidos pelo Espírito Santo da verdade, da justiça e do pecado. Sem o Espírito Santo aqui, eles não vão ser convencidos. Então, eles não vão conseguir compreender. Mas, durante a tribulação, aqueles que morrerem, negando, esses sim. Esses já são mártires, porque pregaram com a vida. Então, lá no Apocalipse nós lemos esse texto. João está dizendo, o negócio é o seguinte, se você ficar, importa que se você for levado para a espada, que morra. O que João diz? Olha, se você ficar, se te pegarem e te levarem para te matar, se entrega logo. Porque aí você morre e já sobe direto. Acabou, resolveu o problema. Entendeu? Por quê? Eles vão fazer isso. O diabo não vai ficar junto com o anticristo. Ele não vai ficar lá torturando. Não, ele vai querer eliminar. Aceita ou não aceita? Não aceita, tchum, acabou. Por quê? Porque ele já sabe que só tem 3 anos e meio. Depois acaba a conversa com ele.
Amém? Está respondido, irmã? Mais alguma dúvida? Oi? Pergunte. Tá bem? É mais ou menos assim que vai acontecer. A gente vai falar bastante ainda sobre esse tema interessante. Eu sei que todo mundo gosta. E é um tema muito mal compreendido. Então, podemos começar? Nós falamos um pouco sobre aquelas outras questões científicas. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente já falou bastante, é uma coisa que foi só para poder criar um pano de fundo para você compreender das probabilidades, etc. e tal. Já compreendemos bem que, com esses números todos, que hoje a ciência não comprova, não acredita, não encontrou ainda nenhum tipo de vida inteligente e biológica fora da Terra. Tá bem? Ela procura, falamos do sinal de rádio, né? Então, é mandado praticamente todos os dias. Tem pessoas que ficam lá o dia inteiro com um fonezinho, ver se chega alguma coisa. Mas até agora não chegou nada, não chegou nenhum oi, não chegou nada. Não chegou nada. Nós sabemos que existe vida inteligente biológica fora da Terra. Amém ou não amém? Amém. Quem é? Vida biológica inteligente. Fora da Terra? Sim. Jesus. Então sabemos que Cristo tem corpo físico. É inteligente? É. Então nós sabemos que pelo menos uma, e é a única vida inteligente fora da Terra que há é Cristo. Há outras vidas inteligentes, mas não biológicas. Amém ou não amém? Quais são? Biológica, Não biológicas, mas inteligentes. Demônios, anjos. Falta um. O Pai, falta mais. Quem que está lá que não é anjo e que não é... O Espírito Santo está cá. Eles têm salva, têm coroa. Os 24 anciãos são seres inteligentes, não biológicos. Amém? Então, pelo menos esse sabemos que há. Então, e falamos também sobre a singularidade do homem na criação. Então, falamos bastante sobre o fato de que a Bíblia vai trazer para nós um norte que aponta para a singularidade do homem na criação de Deus. Então nós falamos bastante sobre que Deus fez o homem segundo a imagem dele. Né? Deus não criou nada com anteninha. Olho na ponta da antena, 10 dedos numa mão, 10 dedos na outra mão. Né? Deus não fez não, ele fez o homem. Então já é um indício de que pelo menos ele gosta muito do homem. De que pelo menos o homem é aquilo que ele imaginou para ser ou aquilo que ele é. Não sei se foi claro. Ele decidiu fazer o homem segundo aquilo que ele é. Por quê? Nós lemos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Olha lá, Colossenses capítulo 1, versículo 15, só para fazer um resumo. O qual, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, o que Paulo quer dizer aqui em Colossenses? Se você quer saber como que Deus é, olha para Cristo. Porque Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, nós estudamos na semana passada que Deus decidiu fazer o homem segundo a imagem dele. Não segundo a imagem de um ET. Não segundo a imagem de um ser com cabeça enorme, olho enorme, boquinha pequenininha, não. Não foi isso. Então isso aponta para o fato de que o homem é especial.
Amém? De que o homem é algo importante para Deus. E nós sabemos que o homem é a coroa da criação. Nós lemos esse texto, não lemos? Que o homem é a coroa da criação, ou seja, de tudo que Deus criou, o homem é o principal. Nós falamos também que Deus deu ordens. Terra, crie árvores. Mares, crie peixes. Né? Céus, criem aves. Mas para o homem, ele mesmo veio e ele mesmo fez. Com as suas próprias mãos. Falamos do verbo fazer, que tem a ideia de algo manipulado com as mãos. Amém? Que mais? Nós lemos também que ao homem foi dado ordem de dominar sobre todas as coisas. Em algum momento ele entregou esse domínio, mas o domínio era dele. Amém? Ou seja, então o homem, além de ser a coroa da criação, além de ter sido feito segundo a imagem de Deus, ainda recebeu autoridade para dominar sobre tudo. Amém? Então, isso tudo aponta o quê? O quanto é singular a criação humana. Por quê? A pergunta é, o que a Bíblia diz sobre a vida fora da Terra? A Bíblia não é um livro de ciência. Eu costumo dizer, olha, a Bíblia não é um livro de ciências, a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de arqueologia, a Bíblia não é um livro, que mais? De comportamento humano. Não é nada disso. Não é nada disso. A Bíblia é a história do Filho de Deus. Ponto. Lembra que eu falei dos 3 livros? Existe o livro da vida, existe o livro do propósito, e existe o livro que você constrói a tua própria vida. Amém ou não amém? Jesus também tinha 2 livros. Jesus também tinha um livro do propósito que Deus sonhou para ele. É a Bíblia. É o livro daquilo que Deus sonhou para o Filho. Então, a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de arqueologia, não é um livro não de matemática, nada disso. Por algum acaso, quando ela não que ela se compromete a isso, mas tudo que ela fala sobre essas outras áreas, por algum acaso, ainda é assertivo. O Rodrigo Silva mesmo, eu estava vendo um vídeo dele, se não me engano, era com o Sacani mesmo. Não, acho que era uma outra entrevista. Acho que foi no programa do Jô Soares, onde o Jô Soares ainda era vivo. Perguntaram para ele, mas a Bíblia, por que você acredita na Bíblia? Ele disse assim, porque a Bíblia, ela vai me mostrar situações que se tornam verdades. Questões arqueológicas, questões históricas, que ela diz certa coisa e depois a ciência comprovou aquilo. Várias cidades bíblicas foram encontradas arqueologicamente. Vários personagens bíblicos encontrou-se coisas sobre essas pessoas. Ou seja, a Bíblia sempre acertou. Então, por que eu acredito na Bíblia? Porque naquilo que ela se propôs a fazer, ela sempre acertou. Então, eu vou em contrapartida e creio que todas as outras coisas também são verdades. Porque em tudo aquilo que ela se propõe, ela sempre acerta. Você consegue compreender? Então, você não vai ver lá na Bíblia, olha, não existem extraterrestres. Você não vai assistir um versículo desse. Porque não é o propósito dela. Às vezes, onde está na Bíblia que eu não posso fumar? Vocês estão conseguindo compreender? Porque não é o foco dela. Mas isso não significa que ela está errada. Ela vai abordar o quê? O tema do homem como singularidade. Então você vai começar a analisar tudo aquilo por eliminação.
Tá bem? Então, há vida fora do planeta Terra, vida inteligente, vida biológica, que não seja Cristo? A Bíblia vai mostrar, tá bem? Ou seja, falamos que a imagem de Deus é Cristo. E falamos que essa imagem de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo do Filho, que o Filho veio aqui, vai ser a futura habitação da plenitude da divindade. Amém? Isso você tem que... gente, essas coisas que eu falo 1 milhão de vezes, às vezes parece ser chato, mas são questões fundamentais. Que qualquer ímpio morre... Olha aqui, qualquer ímpio morre de vontade de saber essas coisas. Entendeu? Então, o dia que você chegar lá e explicar essas coisas para ele, olha, você já vai ganhar esses caras. Eles têm maior dúvida, eles amam saber sobre essas coisas. Então, por que que Deus decidiu vir aqui na Terra e ficar lá no corpo de Jesus? Por quê? Aí você agora sabe, você fala para ele, por quê? Deus sempre quis reinar com o homem nessa terra. E ele deu o domínio da terra para o homem. E a terra é mundo físico. E Deus é espírito. Então, para Deus reinar com o homem na terra, precisava de um corpo físico. É por isso que Jesus veio aqui e agora Deus pode habitar num corpo físico. Amém ou não amém? E não é só ímpio, não. Se você for perguntar para os cristãos aí também, tem um montão deles que também não faz a menor ideia. Esse. Então, eles também não sabem. Tem um montão, eu conheço um montão. Eles também não sabem, eles também nem entendem direito. Enfim. Alguma dúvida até aqui? Não? Posso continuar? Salmo 8, a gente leu? Abre aí pra gente ver lá, que ele é importante. Eu marquei de vermelho aqui porque ele é importante. Então, além do homem, a gente vai ler nas Escrituras que Deus tem um cuidado especial com a terra. Meus amados, a ciência não está comprometida, assim, a ciência ela não está preocupada muito com o que a Bíblia diz. Até porque a maioria... Pode falar. Não, até porque a maioria deles é ateu. Então, assim, eles não estão preocupados com o que a Bíblia diz. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes a gente acha que a missão, o objetivo da ciência é desmistificar as Escrituras. Não é nada disso. Não é nada disso. A ciência, muitas coisas da ciência foram feitas para o bem da humanidade. Né? Hoje vivemos muito tempo, por exemplo, temos uma expectativa de vida alta por conta da ciência. Né? Hoje podemos ter uma qualidade de vida no que tange a questões de saúde, por conta da ciência. E é a mesma ciência. A mesma ciência. Então, é que às vezes a gente acha que tem uma rivalidade. Não tem. A ciência só quer encontrar como que as coisas funcionam. Mesmo que para isso tenha que excluir Deus da equação. Até aí, eles não querem ter... mas foi Deus que fez. Não, eles não aceitam esse tipo de coisa. Tá? Então, eles vão a fundo para realmente descobrir o porquê das coisas. Tá bem? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, você vai ver, quando você começa a se aprofundar nesse tipo de tema, você vai ver que em alguns momentos a ciência é até uma aliada da Bíblia. Você fala, tá vendo? Olha só, a Bíblia diz isso e a ciência também diz o mesmo. Só que na maioria das vezes você vai ver que não, que a ciência vai na contramão, vai em outro sentido. Está conseguindo compreender? Então,
nós não estamos preocupados se a ciência vai explicar a Bíblia ou comprovar a Bíblia ou não. Esse não pode ser o nosso foco. Tá bem? Porque senão a gente corre o risco de começar a pender. Entende? Mas ela também não é inimiga. Ela também não é inimiga. A ciência vai dizer o quê? Que a Terra é só um pontinho no meio do nada e que provavelmente existe algum planeta aí. Você está conseguindo compreender? Por quê? Porque eles, de acordo com os estudos dele, faltam muitas informações. Então, eles nunca vão dizer que a Terra é o centro do universo. Que a Terra é o que há de mais importante no universo. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum na ciência. Mas a Bíblia vai. Achou salmo? Verso 1. Ó Senhor Jeová, Senhor nosso, quão glorioso é o teu nome em toda a terra, porque expuseste a tua glória acima dos céus. Pela boca dos pequeninos e dos bebês que mamam, fundaste a fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus próprios dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, digo, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, pois o fizeste um pouco menor do que os anjos, mas de honra e glória o coroaste. Então, olha aqui para mim. Sim, mas também o homem. Isso é uma projeção profética. Então ele fala do tipo, ou seja, ele fala de Cristo, mas também fala do homem ser humano. Então, olha só, por quê? Nós também fomos feitos um pouco menores que os anjos. Em que somos menores que os anjos? Somos limitados ao mundo físico e somos mortais. Então somos um pouco menores que os anjos. Mas você não vai ver na Bíblia, em nenhuma passagem, Deus coroando e honrando anjos. Você podia ter dado glória a Deus agora. Você não vai ver na Bíblia Deus coroando anjos. Mas gostaria de me dar essa licença. Claro. Mas pelo caso do versículo, eu tenho este salmo também já, tenho que dizer, pintado, se for. Mas o versículo 4, explique-me lá bem, por favor, este versículo. O que é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Está-se a referir a quem? Exatamente. Aqui, então vamos lá. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ele está falando da encarnação. Ele está falando da encarnação de Deus no homem. Então, a visitação de Deus no homem. Então, porque ele está dizendo o seguinte, quem é o homem? Olha o que ele está dizendo. O que é o homem? Para que dele te lembres, ou seja, por que você vai encarnar no homem? Por que você vai visitar o homem? Quem somos nós? Quem somos nós? Diante da grandeza que é o Senhor vir nos visitar e encarnar em nós. Então, esse texto está dizendo, por isso que eu disse que ele é uma projeção profética. Porque ele lança isso aqui não tinha acontecido ainda. Quando esse salmo foi escrito, a encarnação não tinha acontecido ainda. E detalhe, Cristo era um mistério escondido. Ninguém imaginava isso. Então, ele está falando, o Senhor Deus vai nos visitar? Quem somos nós? Será que nós... O que é o homem? Aí ele responde lá na frente. O que é o homem para que Deus venha encarnar aqui? Já apontando para Cristo. Tanto é que depois Paulo, lá na frente, Paulo, lá no livro de Hebreus, vai falar sobre isso. Ele vai repetir esse texto. Esta tradução que tem aqui. Pode ler. Diz assim o 4. Pergunto, quem é o homem para que com ele te importes e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Exato. Por que ele está dizendo isso? Ele está falando, olha só, o filho de Adão, o primeiro,
agora vai ter o segundo. Ou seja, o primeiro Adão, que é o Filho do Homem. E agora você vai ter o último Adão, que é Cristo. Que vai fazer, que vai cumprir aquilo que o primeiro Adão não fez. Por isso que ele é o último Adão. Em algumas versões bíblicas está escrito aí, o segundo Adão. Mas não é segundo, ele é o último. Amém? Então aí depois ele vai falar lá, vai responder no versículo seguinte. Pois o fizeste um pouco melhor que os anjos. Ou seja, ele está dizendo, nós somos menores que os anjos. Mas mesmo assim, de honra e glória nos coroaste. O versículo 5? Sim. Como que está escrito? Contudo, pouco menor do que Deus fizeste. Eu sempre esbarrei aqui, sabe? Não é Deus. Pois, Não é Deus. Isso mesmo. Não é Deus, porque essa palavra aí não é Deus, isso é anjos. Eu sempre pensei, mas quem sou eu? Angélulos, não é Deus. Não é nenhum dos nomes de Deus, o texto original. Porque menor que os anjos. Me dá aqui para mim meu tablet, amor, por favor. Oi? É anjos. Sim. Amém ou não amém? Amém. Então, mesmo o homem sendo menor que os anjos, Deus ainda se importa com ele e decidiu encarnar nele. Ou seja, mais uma prova da importância do homem para Deus. E eu continuo fundamentando. Por que a Terra é o centro do universo? Porque o homem mora na Terra. O homem mora na Terra. A Terra é o que há de mais importante em todo o mundo físico. Porque o homem está aqui. E ela é Deus deu a terra ao homem para o homem possuir. Exato, para dominá-la, para sujeitá-la. Nós já falamos sobre isso. Por que Jesus caminhava sobre as águas? Porque a lei da gravidade estava sujeita a ele. E todas as leis naturais que permeiam a Terra, que permeiam o mundo físico, estão sujeitas a Adão. Por quê? O que Deus disse para Adão? Subjugar a terra. Ou seja, olha, você é top, você faz o que você quer. A gravidade não serve para você. A velocidade, todas as termodinâmicas, nada disso funciona para Adão. Não funcionava. Quando vem Cristo, que atinge o seu ministério, com 30 anos, sem nenhum pecado, rabino, a terra começa a se sujeitar a ele. E a terra olha para ele, e eu não consigo, eu precisava pegar a internet, não consigo pegar a internet aqui. Eu ia abrir o texto hebraico aqui para te mostrar que não era anjos. Oi? Você viu? Então, ele subjuga a terra. Então a terra reconhece a autoridade nele. E a terra vai falar, eis aí. Agora sim. Igual Adão. Eu preciso me sujeitar a ela. Então isso, essa parte no caso, antes de Adão pecar, ele tinha um domínio. Sim, total. Mas depois que ele peca ele perde o domínio, porque o que ele dominava a terra, amém ou não amém? E ele peca. Então ele faz o que com o domínio que ele tinha da terra? Dá para Satanás. Entrega para Satanás. E quem passa a ter o domínio sobre a terra? Satanás. Tanto é que ele oferece para Cristo depois.
Eis que eu te ofereço todos os reinos da terra, porque a mim foram dados. É o que ele costuma fazer, ele usa de meias verdades para poder enganar. Mas Jesus estava preparado. Amém? Amém. Muito bem. Vamos passar para o segundo ponto. Conseguimos compreender a importância do homem na criação? Ele é muito importante. Ele é a coroa da criação. Cristo decidiu encarnar nele. Fez segundo a imagem dele. Enfim. Tá bem? A narrativa bíblica vai começar a apontar então para essa singularidade do homem e vai falar que há uma queda. Então, tem toda essa criação do homem, o homem é a coroa, o homem é a imagem. Só que o que acontece no meio do caminho? Depois que a coisa começa a se desenrolar, então cria-se Adão, dá-se poder a Adão, domine sobre a terra, domine sobre todas as coisas, dê nome a todos os animais, cultive aí o jardim que eu já plantei. Aí, não é bom que o homem fique só, porque às vezes a gente acha que, o homem estava solitário, né? A Bíblia não diz que ele estava solitário. A Bíblia diz que não, ele não estava solitário, ele era muito bem sozinho. Ele se dava muito bem sozinho. Falava com Deus todos os dias. Imagina quanto tempo esse homem não ouviu das nuances e das coisas. A gente acha que ele era lá o homem das cavernas, né? Às vezes a gente acha que Adão era o homem das cavernas, mas não. Ele era um homem muito sábio, porque qualquer dúvida que ele tinha, ele tirava direto daquele que inventou as coisas. Diretamente daquele que criou as coisas. Então, ele era muito sábio. Então, ele ficou ali um tempão, e aí o que acontece? O que aconteceu foi o seguinte, que Adão começou a ver, que Adão olhou para a vaca, olhou para a vaca, olhou para o boi, falou assim, eles são parecidos, mas eles são diferentes. E viveu a vida dele. Aí olhou para o cão, aí viu lá um cachorrinho, aí viu uma cachorrinha, e falou assim. E a Bíblia diz que ele começou a procurar. Ele começou a procurar algum semelhante a ele. Então, olha só, que eu vou te ensinar uma coisa que ninguém nunca te ensinou. Ele começou a procurar. Então ele foi lá na galinha. E olhou a galinha e falou, essa galinha também não tem nada a ver comigo. E foi lá como chama? Aquela ovelha. Também não tem nada a ver. Foi lá no cabritinho. Essa cabrita aí. Não, essa cabrita também não tem nada a ver comigo. E a Bíblia diz que ele começou a procurar um par que desse. Porque eu vi os pares. Ele viu os pares. Então ele via lá o camelo com a camela. Eles se multiplicavam, eles enchiam a terra, o boi, aí viu lá a vaca, aí viu a zebra, com o zebro, leão, mas eles estavam do lado de fora. Estavam do lado de fora. Os leões, tigres, as feras, do lado de fora do jardim. Dentro do jardim, só animais domésticos. Feras, fora do jardim. Dinossauros, fora do jardim. Lagartos, leviatãs, fora do jardim. Dentro do jardim, não. Dentro do jardim, só animais domésticos. Já te dei a resposta aí para essa dúvida que você tinha, né? Já respondi. Sim, eles estavam lá. Eles existiram. Não eram tão grandes como a gente acha que eram, mas existiram. E ele começou a procurar. E aí então Deus disse, não é bom que o homem fique... Por quê? Deus estava fazendo o que com o homem? Não. Deus decide proteger o homem.
para evitar que Adão se arriscasse, sonhasse em pensar em ter qualquer tipo de relação com algum tipo de animal, Deus então decide fazer a mulher. Fazer não. Ela já estava feita. Já estava feita nele. Já estava feita aqui. E ela já estava nele. Diferente de todos os outros animais que foram feitos em pares, o homem e a mulher foram feitos um só. Um só. Eu postei alguns tempo atrás, uns anos atrás. A mulher foi feita dentro do homem, tirada dele, para que dela saia outro homem. Essa é a beleza da matemática divina. E a ciência já mostrou o que é que foi, o que é que dizem, o que é que dizem que a mulher foi tirada da costela do homem, porque é precisamente na costela onde estão mais as moléculas As células-tronco. e as células-tronco. Incrível. Aqui nessa região é a maior quantidade de células-tronco, células para multiplicação, para clonagem humana. Ou seja, Deus fez ali uma operação. Então, ele botou um sono em Adão, é tipo uma anestesia, né? Foi ali, retirou dele ali uma célula-tronco, clonou ele. E só colocou dentro dali aquele que ela já tinha planejado antes. É o oposto. Uma pessoa me fez uma pergunta, assim, dentro das minhas possibilidades, sem eu entender muito bem, foi assim, se Deus sabe que o homem ia pecar, que o homem ia errar, por que Deus deu continuidade à raça? Ou Deus deu uma oportunidade para o homem, como diz, ele se desenvolver, procriar, mas porque a pergunta da pessoa foi se Deus é ciente, Deus sabe do amanhã, então ele sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cometer todo esse tipo de coisa, de violência, de assassino e tudo mais. Tá. Então vamos lá. Por que o Deus não dizimou o homem? Não falou, quer saber? Porque primeiro que isso ia provar o fracasso dele. Né? Então se você cria uma coisa e não dá certo, você desiste. Ou seja, você fracassou. Né? Segundo que a criação do homem, a gente pensa, aí a gente vai, uma questão muito antropocêntrica, ou seja, eu trago para quê? Como se a importância do universo fosse o homem. Mas o homem não é a coisa mais importante da existência. Aí já está aí. Deus é uma coisa. Perdão. O homem é uma coisa na criação. Porque, por exemplo, Deus era muito bom sozinho. Durante muito tempo, ele viveu sozinho. Só ele e ele. Nós já falamos sobre isso aqui. Né? Durante eras, era só a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito vivendo em perfeita união. Durante eras. Até que, num períodozinho, então durante, relógio, uma linha temporal, tá? Durante eras, foi só o Pai, o Filho e o Espírito. Era só eles. E eles eram perfeitos em si mesmos, suficientes em si mesmos. Amém? Aí durante um pauzinho aqui na história, tudo que aconteceu. Lá na criação dos anjos, a queda de Satanás, blá, 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 a Bíblia toda, história humana toda, blá, 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 blá. E aí agora aqui continua para o resto da eternidade. Amém? Então tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente está estudando, é só isso aqui. Ó. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente pensa esse tipo de pensamento, eu trago para o homem uma importância que ele não tem. Segundo, Deus decidiu fazer o homem. Só que ele não é um Deus autoritário.
ele não é um ditador. Então ele faz os anjos, os seres espirituais, e ele faz os homens. Ambos tinham escolhas. Ele deu escolhas. Ele falou assim, olha, para os seres espirituais, aqueles que me seguirem e ficarem do meu lado, serão eleitos. Vão ser bons. Vão ser anjos bons. Aqueles que não me seguirem, aqueles que se rebelarem contra mim, e que se rebelaram, 1/3 deles, vão ser maus. E aí agora ele olha para os homens. E ele fala, vocês também precisam ser eleitos. Então ele coloca o homem lá, coloca Adão, coloca Eva, e fala para eles assim, olha, agora vocês precisam ser eleitos. Ou vocês comam da árvore da vida, e são eleitos e vivem eternamente, ou vocês comem da árvore da ciência e passam a morrer. É o livre-arbítrio. Se Deus só obriga o homem a fazer o bem, ele é um ditador do bem. Se ele obriga o homem, então quer dizer que agora você comeu da árvore da ciência, então agora você vai sofrer eternamente. É um ditador. É um autoritário para o mal. Deus não é nada disso. Então ele dá para o homem, olha, eu dou para vocês uma opção. A árvore da vida e serem eleitos. A árvore da ciência, desobediência, não serem eleitos. Aí agora vocês passam a morrer. E aí entra no que eu vou falar aqui agora. Aí entra, algo aconteceu nesse meio tempo. Criou, fez a criação, aquela coisa toda que a gente leu, a singularidade da criação, amém, ok. Só que nesse meio tempo aconteceu uma coisa. O quê? A queda do homem. Então agora que o homem cai, ele já tinha caído, ele já não tinha sido eleito. Nós falamos sobre isso no início do nosso curso, quando falamos sobre eleição, predestinação, etc. e tal. Então, ele já tinha não sido eleito, ele já tinha se tornado mal. Por quê? Os anjos de Deus, qual foi a eleição dos seres espirituais? Então Deus criou os seres espirituais, amém ou não amém? Anjos, serafins, querubins, arcanjos, etc. Ele criou os seres espirituais. Cada um tinha sua função. Só que eles tinham que ser eleitos. Ou não eleitos. Então, ele aplicou uma prova. Qual foi a prova da eleição? Aqueles que se rebelarem contra mim, não serão eleitos. Vão ser reprovados. E aqueles que permanecerem fiéis a mim, serão eleitos. E qual que era o resultado dessa eleição ou não eleição? O juízo. Qual era o juízo? O juízo daqueles que ficassem do lado de Deus, que não traíssem Deus, que ficassem, se tornariam bons. Então, teriam como estado da sua existência a bondade. Então, todos os anjos de Deus são bons. Por quê? Porque eles se tornaram eleitos, eles foram eleitos. E o juízo da eleição, a consequência dessa eleição foi se tornarem bons. Do outro lado, a mesma coisa. Os anjos que foram junto com Satanás, que se rebelaram com Satanás, não foram eleitos. E qual foi a consequência disso? Se tornaram maus. Ou seja, não há demônio bom. Eles são sempre maus. Porque eles são maus por estado, por essência. Se tornaram. E o que aconteceu com o homem? O homem tinha a imortalidade dentro dele, mas ainda não tinha sido confirmada. Por quê? Porque tinha que comer da árvore da vida. E o que ele decidiu fazer? Comeu da árvore da ciência. Ou seja, desobedeceu a Deus. Se rebelou contra Deus. Porque toda a ciência, todo o conhecimento do bem e do mal era de Deus. Era Ele quem tinha. Amém ou não amém? A árvore do conhecimento do bem e do mal é o dízimo. Ela só pertence a Deus. Ninguém pode tocar nela. Muito menos comer do fruto dela. A gente viu lá que a Eva disse para a serpente. E os pastores se enganam aqui. Que se enganam não, é que eles não têm conhecimento. Os pregadores. Eles dizem, olha aqui, você está vendo? Adão não ensinou Eva na doutrina. Porque Eva disse que não podia tocar no fruto. Porque Eva disse que não podia tocar e não podia comer.
Gênesis capítulo 3, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, já está errado aqui, porque a árvore do meio do jardim era a árvore da vida. Disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que nele não morrais. Então, ela está dizendo aqui da árvore da ciência, que não era para tocar nem para comer, mas na verdade a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar a terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida, no meio do jardim. Então, o único erro dela foi esse. Ela disse que ela estava falando da árvore da ciência, e falou corretamente que não era para tocar nem para comer, só que confundiu, porque na verdade a árvore da ciência não estava no meio. A que estava no meio era a árvore da vida. O erro dela foi esse. Mas os pregadores dizem que não, que ela errou porque ela disse: Deus não disse para não tocar. Deus disse para não comer. Mas como a árvore da ciência pertence a Deus, como a árvore da ciência é o dízimo de Deus, no dízimo de Deus, na primícia de Deus, não se toca. Tá bem? Então, nesse meio tempo, teve a queda. Então, a imortalidade que estava no corpo do homem e no corpo da mulher deixou de existir, porque agora eles podem morrer. Morreram espiritualmente, na hora que comeu. Na hora que Adão comeu, o espírito dele morreu e o de Eva também. E o corpo dele, a imortalidade que estava no corpo dele, começa a se esvair aos poucos. Por isso que vive muitos anos. 900 anos, 800 anos. Por quê? Ainda é resquício de imortalidade no corpo dele. De uma imortalidade que ele não comprovou. Ele tinha que comer a árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Para ele falar: olha, agora eu posso viver para sempre. Só que ele decidiu comer do outro. Então o que acontece? Agora, então ele come do fruto proibido. E passa a morrer. Morre o espírito e o corpo começa a ficar mais velho, começa a envelhecer e começa a morrer. O que ele faz? Deus disse: olha só, se eu deixo esse homem aí, no jardim, nesse estado caído, e ele vai lá, e come do fruto da vida, da árvore da vida, e se torna eterno, então agora eu tenho um homem condenado, com o espírito morto, eterno. Esse eu não posso redimir mais. Que era como aconteceu com os anjos. Eles eram eternos, pecaram em estado eterno e se tornaram pecadores eternos. O homem não. Então o que Deus faz? Vem aqui para intervir. Então ele vem. Não são. Então ele vem aqui para solucionar um problema. O problema da queda. O que ele vem fazer aqui? Era muito simples. Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Comi, Senhor. Me perdoa. Porque o Senhor é longânimo em se irar, porque o Senhor tem misericordioso, porque o Senhor é isso, porque o Senhor é aquilo, porque o Senhor é aquilo outro. Me perdoa, Senhor. Pronto, estava resolvido. Acusou Deus. A culpa é sua. Deixasse eu aqui só com as zebrinhas, deixasse eu só aqui com as cabritinhas, que nada disso tinha acontecido. A culpa é sua. Ele pergunta para a mulher fala: não fui eu não, foi a serpente. A serpente falou assim: não fui eu não, foi o querubim. Possuiu meu corpo aqui e não pude fazer nada. Satanás já tinha sido precipitado da presença de Deus antes da criação da Terra. Sim. Foi antes. Já tinha caído para o segundo céu. Caiu para o segundo céu e ele monta ali. Não havia terra ainda. E ele monta no segundo céu ali o seu principado. E aí ele fica ali naquele segundo céu. Naquela época,
Então existia o terceiro céu, que era o céu de Deus, e o segundo céu, que era o principado onde estava Satanás. Ele colocou ali um pseudo-trono ali, porque agora ali ele governava naquela região. Até que Deus decide colocar em prática o primeiro céu, e criar o planeta Terra, e criar todas as coisas. Mas isso já existia há muito tempo. Ele já estava lá há muito tempo, ficou lá há muito tempo, ficou ali governando, pensando, imaginando. Eu não tenho dúvida que ele aparecia lá de vez em quando, lá no trono de Deus. Ele já ia, ele já passava por lá, enfim, estava destituído. Estava destituído da glória, como ele está hoje, mas ele continua indo lá. Amém ou não amém? Então, é necessário uma redenção. Se o homem não fosse importante, nesse períodozinho aqui só, Deus nunca ia falar, a culpa é minha, então tudo bem, então eu vou solucionar esse problema. Que foi o que Deus fez. Então tá bem, então a culpa é minha, então eu vou solucionar isso daí. Aí ele já deu a primeira profecia. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, e ela lhe morderá o calcanhar. Então ali já começou o negócio a ficar estreito. Ou seja, se não fosse importante a redenção do homem, ele poderia deixar acontecer como foi com Adão, com os anjos. Vocês estão aí? Então tá bom, então vocês passem por aí, daqui a pouco vocês morram, vocês vão morrer mesmo, e está tudo certo, e eu continuo a minha vida. Só que ele decidiu redimir o homem. Por causa do homem? Não, por causa dele. Não, por causa dele. Deus decidiu redimir o homem, não por aquilo que o homem é ou pode ser. Deus decidiu redimir o homem por aquilo que ele é. O Satanás, ele tentou a investida dele mais uma vez. Ele fracassou a primeira vez no céu, né? Quando Deus manda ele para baixo, joga ele lá de cima, ele tenta de novo para destruir o plano de Deus que Deus havia construído no homem. Exato, porque assim, o que acontece? Quando Deus faz o homem, Satanás não sabia muito bem para que ele servia. Né? Porque Deus não contou nada para ninguém. Então Deus fez aquilo ali, a divindade criou ali e já tinha aqui uma carta na manga. Qual era a carta na manga? A carta na manga era o filho. Então ele falou, olha, eu vou fazer aqui, é claro que ele sabia, mas eu vou fazer aqui o homem, que é aquilo que a gente falou. O homem foi criado predestinado a ser eleito. Então Deus falou, eu vou criar um homem aqui predestinado a ser eleito. Mas se ele não for eleito, eu já tenho uma carta na manga, que é Cristo. Se ele não for eleito, eu preciso ter alguém para redimi-lo. Por que ele fez isso? Porque ele criou seres imortais, inteligentes e perfeitos. Porque os anjos foram criados. A Bíblia vai dizer que Satanás era perfeito. E esses aqui se rebelaram contra mim. Então eu vou criar um menor do que eles, que vai ser aquilo que eles não foram. Porque olha aqui para mim, para Deus, Ele se alegra muito em saber, em ver-nos o adorando, sem poder vê-lo. Para Ele é muito mais gostoso, digamos assim, a adoração humana que não o vê, que não o toca, e sabe que ele está ali. Claro. Eles não entendem. Esse dia eu estava conversando com a Priscila falou, como é que foi, amor? O que será que os anjos pensam dessa situação que a gente tem? Porque, olha aqui, vocês não sabem. Tem um monte de coisa que os anjos não sabem. Eles, por exemplo, eles não conseguem compreender o fato de nós cremos em Deus e nele sem vermos. Porque eles sempre viram. E eles veem tudo. Porque os anjos veem o mundo físico e o mundo espiritual. Para eles,
É incompreensível crer em algo que não se vê. Eles não sabem o gosto que é você tomar uma bela de uma Coca-Cola gelada no verão. Esse sentimento ele não sabe. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é você amar uma criança. Ele não sabe. Então tem um monte de coisa que só nós, pequenos, menores do que eles, conseguimos ter. É por isso que os pequenininhos, nós, fraquinhos, frágeis, gente, às vezes, essa pandemia mesmo aí do coronavírus, como nós somos frágeis. O ser humano é muito frágil. Vocês já pararam para pensar no quão frágil o ser humano é? Olha aqui, o ser humano, de todos os animais da Terra, é o mais fraco. Se deixar a gente sozinho no meio da floresta, com um javali, a gente morre, ele mata a gente. Um javali. Nem precisa muito. Se você encostar num caracol lá, dependendo de como ele for, coisa e tal, cheio de fungo, você morre. Então, nós somos os mais frágeis, os mais fracos fisicamente. Tem um monte de animal aí que é mais forte que o homem. Um monte. Um monte. Nós, fisiologicamente, biologicamente, somos muito suscetíveis a vírus, bactérias, qualquer coisinha a gente morre. Dá para pensar? Você viu um porco? No mundo que ele vive ali, de bactéria e vírus, e o bicho passa batido. Não morre não. Não morre não. Pra você ali, um dia que você ficar ali, que você pisar naquela lama ali, que você deitar ali, já tá doente, já morre. Morre. Nós somos muito frágeis. Eu vi uma palestra de um cientista que ele disse, o homem, é ateu, enfim, mas ele disse, o homem só está vivo, só sobreviveu, só não foi extinto porque é inteligente. Porque pensa, porque tem intelecto. Porque senão a gente tinha morrido. A gente ia ser extinto. Então, esse ser fraquinho, foi nesse ser fraquinho que Deus decidiu investir e que Deus decidiu redimir. Então, e fazer a imagem e semelhança dele. Os anjos olham, o Satanás olha para você, ele te odeia, porque ele fala, esse serzinho me venceu. Eu não consigo fazer nada com esse serzinho. Mortal, qualquer coisa morre. Frágil emocionalmente, tudo chora. Né? Que ama, que... Eles não entendem isso. Essa é a beleza do homem. E você não vê isso com nenhuma outra criatura. Tá bem? Esse ser decidiu cair. Esse ser decidiu desobedecer a Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que o pecado entrou no mundo. Não foi o dinossauro, não foi o extraterrestre, foi o homem. Foi pelo homem, e você vai ver que toda a terra foi amaldiçoada por conta do erro de Adão. Toda a terra está num estado amaldiçoado por conta de Adão, por conta do homem. Quer ver? Romanos capítulo 5. Nem sei que oração, deixa eu ver. Já está. Já estou terminando. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram.
Tá vendo aí? Você não herdou, eu já te ensinei isso. Você não herdou o pecado. Isso aqui já é uma teologia, não quero entrar nesse caso, mas enfim, nós vamos estudar isso mais pra frente. Que é o estudo do pecado. Mas, olha aqui. Você pode falar, a culpa é da Eva. Não é? Tem uns machistas que falam que a culpa foi de Eva. Né? Tem uns outros feministas que dizem que não, que a culpa é de Adão. Mas na verdade a culpa não é nem de um nem de outro. Olha aqui. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, ou seja, todos pecamos, todos nós. O que passou de Adão para mim é a morte. Amém? O que passou para nós é a morte. Por um homem entrou o pecado entrou. E também a morte, consequência do pecado. Amém ou não amém? A morte é a consequência do pecado. E o que passou para todos os homens foi a morte. A gente aprende isso, né? Lá na escola bíblica dominical, né? O pecado original, não sei o que, coisa e tal. Não. Olha o dedinho. O que passou foi a morte. Aí depois ele explica por que lá, verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. O que ele está dizendo aqui? Sem lei não há pecado. Por quê? O que é o pecado? A lei. Aí ele vai dizer sobre a morte agora. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. A morte, ele continua falando da morte, até sobre aqueles que não tinham pecado. Quem são esses que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão? As crianças. As crianças não pecam, mas morrem. Por que morrem? Porque receberam de Adão a morte. Tá bem? Então, para o homem é oferecida a redenção mediante a pessoa de Cristo. E aí, então, é redimido o homem. Depois, toda a criação. Depois. Então, a criação, a terra, ela já foi redimida do pecado de Adão? Não, ainda não. Ela vai passar por uma transformação. A terra vai passar por uma transformação ainda. Exatamente. Então nós não passamos por uma transformação no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo? A terra também vai passar. A terra vai passar por uma transformação. Por quê? Porque essa terra está amaldiçoada. Essa terra está amaldiçoada pelo pecado. E Deus não pode coabitar no pecado. João fala sobre a visão de Deus, o céu e a terra sendo enrolados como um rolo. Não foi mais isso. Não. Então é criado uma nova terra, um novo céu. Sim, sim. Ela vai ser enrolado como um pergaminho. O universo todo. Mas ele vai se abrir de novo. Está lá em Apocalipse. Que a terra vai ser enrolada como um pergaminho, como um rolo de papiro. Então imagina o mundo físico. Certo? Mas vamos imaginar que ele é quadrado. Todo mundo físico. Então ele vai ser enrolado. O vácuo do universo. E aí depois ele vai ser esticado de novo. É por isso que nós vamos já ter que estar com o corpo imortalizado. Porque quando acontecer isso aqui, meu amigo, vai virar tudo de ponta cabeça. Depois do milênio.
Se já para entrar no estado eterno, já novos céus e nova terra. Porque vai ser tudo novo. Quais são os novos céus? Os 3 céus novos. Tá bem? Por quê? Porque a Nova Jerusalém, ela fica fora do planeta Terra. Oi? Sim, todos eles vão ser tudo novo. Por quê? Não vai existir mais os 3 céus, vai ser um só. Então vai ser tudo novo. Então, o que acontece? A Nova Jerusalém, ela fica fora do planeta Terra só durante o milênio. Por quê? Porque durante o milênio a Terra está sendo transformada. Então, só tem luz em Jerusalém. A Nova Jerusalém lá no céu vai emitir a luz dela para Jerusalém. Jerusalém terra. Sim. O que não tiver na luz vai estar nas trevas. Nessas trevas vai ser a transformação da terra. Terremotos, maremotos e coisas, furacões, enfim. A terra vai estar em transformação. No milênio, aí já se funde. Aí já é tudo aqui na terra. Nova Jerusalém já não fica mais lá na atmosfera lá fora. Ela já está aqui. Aí o trono de Davi já está aqui, o cetro já está aqui, já está tudo aqui. Aí é daqui que vai ser, que Deus vai cuidar de tudo. Daqui. Mas depois, já é estado eterno. E cada um vai ter o seu trabalhinho, já falei sobre isso, né? Cada um vai ter as suas responsabilidades. Não vai ser sua festa, não. Já em glória, né? Já em glória. Já glorificado já. Pode finalizar, amor.